Muito boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga da rede. Nós vamos, neste momento, dar sequência no nosso curso da criação à eternidade, a longa jornada dos filhos de Deus. Se você ainda não viu as 23 primeiras aulas, vai lá no meu canal no YouTube, agora com novo nome, Mensagem da Cruz, com Evandro Corrêa. E veja as aulas, também nos acompanhe e se inscreva lá para nos ajudar. Muito bem. Antes de iniciar a aula número 24, eu quero honrar a vida de alguém muito especial para mim e para os meus irmãos da congregação. O meu querido pastor José Antônio. Ele é um grande exemplo de servo, fiel, organizado, cheio de fé e poder de Deus, com um amor grandioso pelas ovelhas de Cristo. Mas aprove a Deus que o nosso querido pastor concluísse a sua missão de 24 anos em nossa congregação. Mas ele vai continuar servindo ao Senhor na cidade de Jaú, no interior de São Paulo. Meu querido pastor José Antônio, um forte abraço. O Senhor nos deixou um grande legado e suas lições, os seus exemplos, para sempre estarão em nossos corações. Que Deus o abençoe grandemente na sua nova fase do seu ministério. Muito obrigado, meu pastor José Antônio. Muito bem, vou acender aqui, irmãos. Voltando na nossa aula aqui, desde que entramos na história da igreja, nós só vimos perseguições, sofrimentos, adultério da palavra verdadeira, né? E muitas seitas e heresias se formaram durante este período. Ou seja, o próprio homem envergonhando e sujando a pureza do evangelho. E poucos foram os remanescentes pelo mundo. Agora, neste momento, meus queridos, não é que o erro e a sujeira deixou de existir. Mas, queridos, vai nascer a estrela d'alva da manhã. A luz da palavra vai começar a brilhar. A igreja vai voltar a brilhar, voltar para a Bíblia e tê-la como única regra de fé e prática. Glórias a Deus. De dentro da igreja romana vai surgir aos poucos, né, a reforma protestante. Aleluias. Nós passamos do nosso curso do ano 1000. E aí se deu um outro concílio em Clermont, no ano 1095 depois de Cristo. E o Papa Urbano II chamou os cristãos a aderirem às cruzadas. Você já estudou isso na escola secular, né? As cruzadas? Tenho certeza que sim. O objetivo principal dessas cruzadas foi retomar os lugares, a cidade santa de Jerusalém, e também conter o crescimento do islamismo pela região, e também reabrir o comércio do Ocidente com o Oriente, fechado devido aos grandes desentendimentos entre as duas regiões. Mas o desejo principal era tomar Jerusalém para os cristãos. A primeira das 12 cruzadas foi a única que teve êxito. Os católicos romanos conseguiram tomar Jerusalém em 1099 depois de Cristo. Mas durou pouco, viu?
em 1187 depois de Cristo, o Islã tomou de volta a Terra Santa. Ó, pra você ter uma ideia, houve cruzadas lideradas por comerciantes, mendigos, até cruzada das crianças teve. Porém, logicamente, todas fracassaram. E muitas foram as mortes, escravos que surgiram. O Papa fazia a promessa que aqueles que fossem às cruzadas iriam para o céu. Veja que absurdo, né? Lógico que isso ia motivar o povo a participar dessas cruzadas, né? Que na verdade não levou a nada. Só foram mortes e tristezas. Um verdadeiro desastre foi essas cruzadas. Em 1233 depois de Cristo, o Papa Gregório IX assina a Santa Inquisição. Olha, nós não temos unanimidades entre os historiadores acerca do número de mortes e torturados da Santa Inquisição. Ela foi um documento da Igreja Católica que buscava perseguir, torturar e matar todos que não estavam debaixo da obediência ao Papa e à doutrina católica, né? Ou seja, para eles, eram os hereges, né, que não estavam com eles. Uns dizem que entre judeus e cristãos hereges, morreram cerca de 7 milhões de pessoas. Já outros conservadores, né, dizem ter sido apenas umas pessoas, nem 10, menos de 10. Bem, meus queridos, você sabe que o homem sempre tenta esconder número de mortes em batalhas, né? É muito provável que foi centenas de milhares. E nós chegamos agora no ano 1170 depois de Cristo. E começa a brilhar a luz da palavra de Deus aos povos do mundo. Aleluias. Primeiro nós vamos falar dos valdenses. O seu líder foi Pedro Valdo, um comerciante do sul da França, totalmente fiel à Bíblia. Ele estudava, memorizava e pregava a palavra de Deus. Suas pregações firmavam a necessidade somente de 2 sacramentos na igreja: o batismo e a ceia. Muito correto, né? A palavra de Deus era tudo para esses irmãos. E eles lamentavam dizer que a igreja após Constantino tem muito pouco ou quase nada do que tinha os apóstolos e os pais apostólicos. Pedro Valdo manda um emissário ter com o Papa, no propósito de adquirir autorização para pregar livremente. É lógico que o Papa iria negar esse pedido, né? Mas Pedro Valdo, ele usando a palavra de Deus em Atos capítulo 5, verso 29, que disse Pedro: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então eles foram pregar, né? E iriam ser perseguidos, né? Então cada família era incumbida de decorar um livro da Bíblia. Então quando se reunia toda a comunidade, os valdenses, eles tinham toda a Bíblia em sua memória unidas, né? Assim os valdenses viveram e cresceram. Até hoje existem igrejas valdenses pelo mundo. Glórias a Deus, né? Nós vamos agora para o próximo capítulo do processo de reforma protestante. No ano 1330 depois de Cristo, nasce o inglês John Wycliffe. Eu acho que você nunca ouviu falar desse irmão, né? Mas
Hoje você irá conhecê-lo e ver que grande homem de Deus, importantíssimo para a reforma protestante. Wycliffe nasceu na Inglaterra e ele era um professor de uma das melhores faculdades locais. Ele traduziu a Bíblia para o inglês, ato não permitido pela Igreja Romana, viu? Então, aí como já estava sujo com o Papa, né? Ele acrescentou, o professor Wycliffe: a maior autoridade não está no Papa e nem na Igreja Católica Romana. A maior autoridade é a Bíblia Sagrada. Aleluias. Por isso, ele a traduziu para a língua local, né? O inglês. Amigos, hoje não há problema em você dizer isso, mas em 1350, meus queridos, era uma sentença de morte dizer que a autoridade não era o Papa ou a Igreja. Meu querido. Porém, o Papa disse que o professor John Wycliffe, ele era o mestre de todos os erros. Uma pessoa que busca dizer que a Bíblia é a única regra de fé e prática, como que ele era o mestre dos erros? O Papa, ele não tinha como perseguir esse irmão, porque ele já estava cheio de problemas internos. Dentro da igreja, teve momentos com 2 papas, 3 papas ao mesmo tempo. Então, ele estava cheio de problemas já. Então, o irmão Wycliffe, ele morreu em 1384 depois de Cristo, de morte natural. Mas ele deixou muitos discípulos que criam na sua pregação. E eles foram chamados de os Lollardos. A Igreja Romana fez um concílio em 1382 para derrubar as doutrinas de Wycliffe. Você acredita que eles até desenterraram o seu corpo depois de 40 anos morto e queimaram os seus ossos e jogaram no rio? Para que fazer uma coisa dessa, irmãos? Eu não sei. Desnecessário, né, irmãos? Nesse período, houve um outro inimigo que se levantou, não contra só a igreja, mas contra toda a humanidade naqueles anos. A pandemia da peste negra. Veja, com a medicina muito mais atrasada do que nesse tempo de hoje, estima-se que de 70 a 200 milhões de pessoas morreram. Ou seja, quase a metade da população da Europa perdeu a vida. Veja só, né? Nós estamos sofrendo com essa pandemia e já teve outras terríveis pandemias na história. Grande rebuliço fez as pregações de John Wycliffe, que a igreja fez outro concílio em Constança, 1415, para derrubar a sua doutrina novamente. E também para mostrar autoridade e poder, eles queimaram vivo um dos seguidores de John Wycliffe. O nome dele é Jan Hus, um grande pastor da Boêmia, República Tcheca. Esse irmão era totalmente fiel à Bíblia também. Diz que as suas pregações eram poderosas. E ele foi convidado a ir nesse concílio de Constança, em 1415. Mas os seus seguidores não queriam que ele fosse. Mas Jan Hus disse: eu vou lá e vou pregar a eles, e eles vão ter a oportunidade de voltar para a Bíblia e reconhecer a palavra como única regra de fé e prática. E ele tinha essa esperança, né, de ver os católicos romanos, o Papa, voltar para a Bíblia, só para a Bíblia. E que eles viessem a corrigir as falhas
que faziam que não estava constando na Bíblia, né? Mas chegando no concílio, ele nem pôde pregar. Infelizmente, o servo do Senhor, Jan Hus, ele foi queimado numa estaca como herege. E na hora de sua morte, ele cantava: Cristo, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de mim. Mas antes de morrer, Jan Hus profetizou diante de todo o povo: mataram o ganso, mas em 100 anos nascerá o cisne, que vocês não poderão matar. E assim foi, a profecia dele se cumpriu, viu? 102 anos depois, chegou Martinho Lutero e pregou as 95 teses contra a Igreja Romana. Aleluias, glórias a Deus. Veja só uma frase de Martinho Lutero: se Jan Hus foi um herege, ninguém pode ser cristão. Forte, hein? Muito bem, queridos. Como você pode ver, a Reforma Protestante, ela não se deu de uma vez. Podemos dizer que ela teve o seu início com os irmãos valdenses, em 1170 depois de Cristo, lá na França. Depois, John Wycliffe, na Inglaterra. Depois, Jan Hus, na República Tcheca. Agora nós veremos o nascimento da Igreja Protestante. No ano 1483 depois de Cristo, na cidade alemã de Eisleben, nascia Martinho Lutero. Um homem abençoado, queridos. Muito usado por Deus. Ele foi um grande estudante da palavra, bacharel e um monge católico. Lutero tinha grandes lutas internas, ansiedade, depressão e aflições durante a sua vida. Ele dizia que o diabo o atormentava, incomodava direto. E ele tinha receio do juízo de Deus. Isso o atormentava dia e noite por causa dos seus pecados. Mas um dia o monge Lutero, lendo Romanos capítulo 1, verso 17, a sua vida foi completamente transformada. Aleluias. Se lhe abriu a visão das Escrituras Sagradas. Vamos ler o que leu Martinho Lutero? Romanos 1,17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito: mas o justo viverá da fé. E ele entendeu que era justificado, salvo pela fé em Cristo Jesus, somente em Cristo Jesus, e não por obras humanas. Daí em diante, Lutero tornou-se o pregador da fé salvadora e da graça. Ele questionava constantemente as práticas católicas romanas. Exemplo, a venda de indulgências. Nós já falamos em outra aula sobre as indulgências. Ofertas do povo para pagar penitências dos pecados de cada um. E também para livrar as almas dos mortos do purgatório. Nada a ver isso, irmãos, comparado à Bíblia, né? E a igreja, ela precisava de dinheiro, de verba, para construir a Basílica de São Pedro. Por isso, as arrecadações e as vendas das indulgências. Então, no dia 31 de outubro de 1517 depois de Cristo, Martinho Lutero prega
as 95 teses na porta da igreja do castelo em Wittenberg, na Alemanha, né? A sua intenção era atentar o Papa para uma conversa, um concílio, porque Lutero queria que a igreja voltasse para as Escrituras e tirasse as heresias. Mas não lhe deram ouvidos. Era isso que estava nas 95 teses, pontos e práticas que a igreja fazia, né, nos seus cultos, nas suas reuniões, que não estavam de acordo com a palavra de Deus. Com isso, deu-se o rompimento definitivo entre os católicos romanos e os protestantes, né? Na verdade, Lutero, ele recebeu uma carta do Papa para se retratar em 60 dias, mas ele queimou a carta e os livros católicos diante do povo. Agora Lutero, excomungado da igreja, perseguido pelo Papa e pelo imperador. Ele foi sequestrado por um amigo, o rei Frederico da Saxônia. E ele ficou em um castelo por 10 meses. Lá, Lutero traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão, assim como fez o irmão Wycliffe. Lutero escreveu muitos livros também, viu? E ele se casou com uma freira convertida, de nome Catarina, e eles tiveram 6 filhos. Em 1555 d.C., os protestantes alemães tiveram o direito de cultuar a Deus no seu país livremente. Aleluias! Martinho Lutero, esse grande homem de Deus, lógico, falho e pecador, mas um servo, um vaso de Deus. E ele compôs o hino 581 também da harpa cristã, o hino Castelo Forte, com base nos Salmos 46. Eu vou recitá-los para vocês, e não cantá-lo porque eu não sei muito bem o ritmo, né? Um lindo hino a Jesus, Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás com fúrias pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz. Estamos, sim, perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz. O Senhor dos altos céus, e sendo também Deus, triunfa na batalha. Aleluias! Se nós quisessem devorar demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. Aleluias! O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está. Vencido cairá por uma só palavra. Que Deus a luta vencerá. Sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á o seu reino. Aleluias, glórias a Deus. Que belo hino, né? É uma poesia, assim como toda a harpa cristã. Nosso irmão Martinho Lutero o fez, e nós podemos adorar o Senhor hoje, este hino.
do nosso irmão. Aleluia. Agora nós vamos ver algumas frases de Martinho Lutero. Acompanhe aí. Salvação não é obra, é presente. Outra frase. Paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Mais uma. Uma masmorra com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo é um inferno. Mais uma frase de Lutero. O mundo é como um camponês embriagado. Basta ajudá-lo a montar sobre a sela de um lado para ele cair do outro lado. Em seguida. É bem assim, né? Outra frase de Lutero. Se você está procurando uma grande oportunidade, descubra um grande problema. E também, olha só outra. Você não é responsável apenas pelo que diz, mas pelo que não diz também. Olha que forte, irmão. Muito bem, meus queridos amigos e amigas. Mais à frente, eu pretendo fazer um vídeo só com frases de grandes teólogos da história. Acompanhe mais à frente, viu? Amém, queridos? Nós vamos então concluir esta aula, né? Eu espero que você tenha gostado e tenha nos acompanhado desde o início. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva lá e também indique a outras pessoas. Nós estamos aprendendo muito sobre a história da igreja e você vai estar colaborando com esta obra. Que Deus o abençoe e o guarde. E até a próxima, se assim o Senhor permitir. Graças a Deus.